Reverendíssimo Padre Silvano, pároco desta paróquia, Padre Anderson, Diácono Gabriel, reverendas irmãs, queridos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos nos sentar? No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era informe e vazia e reinava o caos. Deus, na sua sabedoria infinita e no seu grandioso poder, começou a formar, criando, ordenando, embelezando o universo. Deus criou o firmamento, que chamamos de céu. Deus criou os mares, os rios, separou as águas da terra, fez surgir as plantas, as flores, as matas, as florestas, povoou as águas dos rios e dos mares com os animais aquáticos, colocou na terra a diversidade grandiosa de animais, as aves no céu, para voarem, cantarem, e uma diversidade enorme de animais terrestres. No sexto dia, como coroa de toda a sua obra, Deus criou o homem e a mulher, e os fez à sua imagem e semelhança. Deus inicialmente criou o homem, Adão, mas o mesmo Deus viu que não era bom para Adão estar sozinho, então lhe deu uma companheira, Eva, e disse a eles: crescei e multiplicai-vos, povoai a terra. Foi assim, queridos irmãos, que nasceu da sabedoria, do amor e do poder de Deus o matrimônio. Homem e mulher, um para o outro, numa comunhão plena, total de vida, para que a terra fosse povoada, para que a terra se enchesse dos filhos dos homens. E Deus viu que tudo isso era muito bom. Acontece que, por inveja, o demônio quis entrar nessa história, e diferente de Deus que ordena, que forma, que faz o belo acontecer e existir, o demônio entrou na história desordenando, enfeiando, trazendo maldade para a nossa história. Adão e Eva, os nossos primeiros pais, acolheram o convite sugestivo da tentação demoníaca, preferiram dar atenção às palavras da serpente, desprezando as palavras de Deus. E com o primeiro pecado, entrou toda a desordem, toda a desgraça na nossa história. A morte, as doenças, os sofrimentos. O paraíso foi fechado e restou-nos um vale de lágrimas, uma vida de desterro e de deserto. Queridos irmãos, o matrimônio, como obra boa e bela que nasceu também de Deus, também sofreu as consequências do pecado, se tornou ferido e machucado. Tudo que era bom por causa do pecado perdeu parte da sua bondade. Tudo que era belo perdeu parte da sua beleza. E não foi diferente com o matrimônio. É por isso que lá no Antigo Testamento, mesmo entre o povo de Deus, nós encontramos as marcas de um matrimônio ferido e machucado pelo pecado. A poligamia, mesmo entre os patriarcas, como Abraão, como Jacó, que se casa com Lia
e Raquel, sua irmã, que tem filhos com as esposas e com as escravas. O divórcio, previsto na própria lei mosaica, o repúdio da mulher, sinais claros de que o matrimônio perdeu beleza, perdeu bondade, estava ferido e machucado. Mas Deus, no seu amor imenso, não desistiu da humanidade, não deixou-nos entregues ao mal, à inveja e ao poder do demônio. Lá mesmo no momento do castigo, ele prometeu um Salvador. E na plenitude dos tempos, no excesso infinito do seu amor, Deus enviou o seu próprio Filho à terra, para fazer novas todas as coisas, para consertar o que o pecado tinha desacertado, para ordenar o que o pecado tinha bagunçado, para trazer de novo para a nossa história a bondade e beleza que o pecado havia tirado. Não é por acaso, não é sem a providência de Deus que Jesus, o Salvador enviado para fazer novas todas as coisas, realiza o seu primeiro sinal, o seu primeiro milagre em uma festa de casamento, manifestando claramente para nós que também ele veio restaurar o matrimônio ferido, o matrimônio machucado pelo pecado. A presença de Jesus nas bodas de Caná não foi uma presença a mais, não de um convidado qualquer, nem de um convidado especial, muito mais do que isso, uma presença que transforma, uma presença que traz o melhor, o vinho bom, de alta qualidade, sinalizando para nós, queridos irmãos, que a partir daquele momento, em cada matrimônio, ele se faria presente, não com uma presença qualquer, mas com uma presença que transforma. Para nós cristãos, o matrimônio é sacramento, é sinal eficaz da graça e da presença de Cristo. Contemplemos mais precisamente o grandioso milagre de Caná. Jesus transforma a água em vinho. A água é uma bebida comum, é a mais comum, mas pela presença de Jesus, ela é transformada em bebida nobre, em bebida de alta qualidade, em bebida de alto nível, em vinho bom. O casamento também é bastante comum como a água. É tão natural homem e mulher se atraírem, se unirem para formar família. Isso faz parte da natureza humana. É natural, é humano. Mas pela presença de Jesus, o matrimônio tão natural, tão humano é elevado, é transformado em sobrenatural, em sinal sagrado. Por isso, para nós cristãos, o matrimônio não é meramente natural, é sobrenatural, não é meramente humano, mas tem a presença divina, por isso é sagrado, é sacramento, é sinal eficaz de graça, é manifestação eficaz do próprio amor de Cristo pela sua igreja, sinal eficaz do próprio amor de Deus pela humanidade. Queridos irmãos, como disse o apóstolo São Paulo, é grande este mistério. O matrimônio deixou de ser algo comum. Já era belo lá no início, porque nasceu de Deus. Nosso Senhor não simplesmente restaurou a sua beleza e bondade, mas o elevou à alta dignidade, a dignidade de sacramento. Queridos irmãos e irmãs, para que nós consigamos manter esta alta dignidade do matrimônio em um mundo que ataca profundamente a família, contra os valores cristãos, é preciso vigiarmos.
E aqui um conselho primeiro para aqueles que são casados, para aqueles que tiveram no dia do seu casamento a presença transformadora de Jesus. É preciso não expulsar Jesus. Não expulsar Jesus, em primeiro lugar, pelo pecado. Quando em uma casa, em uma união, em um casal entra o pecado, Jesus deixa de estar presente. E sem a presença de Jesus, o matrimônio é meramente humano e natural. Pior ainda, sem a presença de Jesus, o matrimônio é um matrimônio ferido pelo pecado. É preciso não expulsar Jesus pelo pecado, para que o matrimônio mantenha a sua alta dignidade, a sua beleza e a sua bondade querida por Cristo. Em segundo lugar, é preciso não expulsar Jesus pelo esquecimento de Deus, pelo esquecimento da sua presença. Há tantas famílias, há tantos casados que se casam na igreja, que recebem o sacramento, que tiveram a doce presença transformadora de Cristo, mas se esqueceram de Cristo. Vivem como se Cristo não estivesse presente. Vivem como se o matrimônio não fosse sacramento. Vivem um matrimônio de forma meramente natural, se esquecendo do sobrenatural, da presença de Deus e da presença de Cristo. Casados, prezados casais, é preciso não expulsar Jesus pelo esquecimento. Ele se fez presente, ele se faz presente e ele quer manter a presença para manter o matrimônio a sua alta dignidade de sacramento. Como terceiro lugar, é preciso não expulsar Jesus pelo desprezo de Deus. Pior do que esquecer é desprezar. Muitos se esquecem, outros realmente desprezam a Deus, desprezam o sacramento, desprezam Cristo, desprezam a sua graça. Um matrimônio assim está condenado ao fracasso. Um matrimônio assim não se manterá. Um matrimônio assim se torna meramente humano e natural, e pior ainda, um matrimônio ferido pelo pecado. Queridos jovens, namorados, noivos, um conselho para vocês: é preciso convidar Jesus, como fizeram os noivos de Caná da Galileia. Convidar Jesus em primeiro lugar por um namoro casto, pois a impureza afasta a presença de Cristo. Convidar Jesus pela virtude da pureza, na luta por um namoro casto, para que Jesus esteja presente e seja um convidado presente. Queridos jovens que pretendem o matrimônio, em segundo lugar, é preciso convidar Jesus pela oração. Aqui nos recordamos da bela história do jovem Tobias e Sara. Sara já tinha se casado 7 vezes e na noite de núpcias o demônio, Asmodeu, matava os seus jovens esposos. Tobias se encantou por ela, pediu a mão dela ao seu pai. Depois de muita resistência, o pai, que era seu parente, cedeu, mas já esperava que ele seria um próximo defunto, como que já preparando a sua cova para depois do casamento. Acontece que Tobias disse a Sara: nós somos filhos de santos e nós não nos comportamos como os pagãos. Então, hoje nós iremos rezar e jejuar. Amanhã nós iremos rezar e jejuar. E depois de amanhã iremos rezar e jejuar.
E só depois de 3 dias de oração e de jejum é que eles se uniram em matrimônio. Convidar Jesus pela oração é uma necessidade para aqueles que pretendem o casamento. Jesus será um convidado que estará presente, não como um convidado a mais, mas como uma presença que transforma, que eleva, que traz beleza e bondade. Se ele for convidado verdadeiramente por uma vida de oração daqueles que pretendem um casamento. Queridos jovens, noivos e namorados, ainda é preciso convidar Jesus, em terceiro lugar, pelo sacramento da confissão, porque nós somos fracos, porque nós caímos, porque nós nos afastamos da graça, porque nós nos afastamos pelo pecado de Cristo. E é no sacramento da confissão que nós somos renovados, purificados e recebemos Cristo com a sua graça. Convidar Jesus de forma especial pela confissão antes do casamento. Não queiramos nos aproximarmos do sacramento do matrimônio sem a confissão, atraindo não as bênçãos, não a transformação verdadeira, mas cometendo um sacrilégio. É preciso convidar Jesus por uma confissão muito bem feita como antecedência do casamento. Por fim, é preciso convidar Jesus pela reta intenção. Voltemos à história do jovem Tobias e Sara. Numa bela oração que fizeram a Deus antes de se unirem em matrimônio, lá eles diziam: nós nos casamos, nós nos uniremos, não por sensualidade, não por desejo impuro, mas para formar família, para procriar, para povoar a terra, para viver um matrimônio como aquele querido por Deus, aquele que nós vemos nos nossos primeiros pais, Adão e Eva. É preciso reta intenção. O casamento não é uma diversão, o casamento não é um futuro brilhante, que promete prosperidade e felicidade nesta terra. É preciso se casar com intenção reta, para acolher a beleza, a bondade querida por Deus, para este tão alto e digno sacramento. Queridos irmãos, como conclusão, não podemos nos esquecer da presença materna lá em Caná da Galileia. A presença materna de Maria. Lá no início da nossa história, depois que Deus tudo criou, formou e ordenou, e viu que era muito bom, foi o conselho de uma mulher que trouxe toda a ruína. Foi o pecado de Eva que se tornou o pecado de Adão e o pecado de todos nós. Na plenitude dos tempos, na restauração de todas as coisas, é também o conselho de uma mulher que renova, que transforma e que traz salvação. Em Caná da Galileia foram as palavras de Maria, a sua insistência, a sua intercessão, o seu poder de súplica, que faz como que Jesus antecipe a sua hora, para nos revelar de forma escancarada que é a vontade de Maria que se torna a vontade de Jesus. É o conselho da nova Eva, aquela que muda o nome de Eva, trazendo alegria para este mundo, que faz Jesus realizar o seu primeiro milagre, o seu primeiro sinal em uma festa de casamento. Queridos irmãos, para todos nós que somos filhos da Santíssima Virgem Maria, aumentemos e renovemos o nosso coração cada vez que meditamos e escutamos o relato deste evangelho, o nosso amor filial. Como dizia São Bernardo, Maria não é onipotente, ela não é uma deusa, mas ela é a onipotência suplicante. Aquela que tem poder de súplica, aquela que pede e alcança. Por isso, confiemos nela, contemos com ela,
busquemos a presença dela, tragamos para a nossa vida a presença de Maria, na certeza de que com ela nada nos faltará. Para aqueles que são casados, para aqueles que pretendem o casamento, não se esqueçam da presença de Maria. Não se esqueçam dos conselhos maternos de Maria, pois é a presença de Maria, são os seus conselhos de mãe, são as suas palavras, as suas advertências, que trazem a presença de Cristo, que trazem o milagre, que trazem a alegria, que trazem o vinho bom que alegra o coração dos homens. Que Maria se faça presente em cada família, em cada lar, em cada matrimônio, para que qualquer coisa que faltar, ela possa suplicar a Jesus e alcançar verdadeira transformação. No princípio, Deus criou um matrimônio, criando o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, para que eles povoassem a terra. Na plenitude dos tempos, quando Jesus foi enviado à terra para salvar e redimir os homens, ele se faz presente em uma festa de casamento, para lá realizar o seu primeiro milagre e elevar o matrimônio, originalmente tão belo e tão bom, mas por causa do pecado ferido e machucado, à dignidade de sacramento. O matrimônio é sim natural, é humano, mas pela presença de Cristo é sobrenatural, é divino, é sagrado, é vinho bom. Lutemos, queridos irmãos, com Maria, com a presença de Cristo, para que os matrimônios se mantenham como vinho bom, que trazem para a nossa sociedade tão triste a verdadeira alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.